Agradeço a casa poder retornar aqui depois já de alguns meses. E hoje a nossa proposta é que nós falemos sobre o livro Paulo e Estevão. Além de falar do livro, exatamente tirarmos conclusões, reflexões acerca da mensagem do livro Paulo e Estevão. Este livro, trazido através de Chico Xavier, com Emmanuel, é um dos livros mais falados e utilizados no movimento espírita, face ao ensinamento que ele nos traz sobre a importância do trabalho para todos nós, cristãos ou não cristãos, espíritas, católicos, evangélicos, candomblecistas, mas o livro passa a imagem daqueles que, atentos aos ensinamentos de Jesus, abraçaram a causa através do trabalho, seja de divulgação da doutrina espírita que nós fazemos, seja naquela época através da divulgação e propagação da doutrina cristã, que hoje podemos dizer é o Espiritismo, ou o Espiritismo é a revivescência da doutrina cristã, daquilo que Jesus ensinou. E é muito importante neste momento em que nós ouvimos falar no Espiritismo sobre a transição planetária, sobre esse momento que todos nós vivemos de um mundo de provas e expiações, que já estamos nele há séculos ou milênios, e que, por determinação de Jesus e da sua equipe, a Terra tem que ser utilizada para algo maior. Enquanto hoje nós, devedores, estamos trazendo as nossas falhas, sendo colocado à prova sobre os ensinamentos ao longo de todos os tempos, nós temos, através dos Espíritos, através de Kardec, mas antes mesmo, trazido por Jesus e por todos que vieram após ele, a ideia de que a Terra vai ser habitada por espíritos onde o bem prevaleça. Hoje nós estamos aqui e temos visto que o mal prevalece. Prevalece não porque todos sejamos ruins, mas porque somos espíritos tímidos, como disse Kardec. O mal prevalece porque os bons são tímidos e os maus são ousados. Então a ideia é de que quando desencarnarmos, ao longo das próximas desencarnações, só reencarnarão na Terra aqueles que tiverem o bem prevalecendo em seu coração, mas não só prevalecendo no coração, mas na prática do bem, e não escondidos em seu íntimo com o bem, mas sem colocá-lo em movimento. E então, a obra Paulo e Estevão nos traz como colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E isso é muito importante, porque o Espiritismo é isso. O Espiritismo é sim esclarecimento, é sim consolação, mas o Espiritismo é, na sua essência, a prática. Porque todos já ouvimos dizer que a caridade trazida pelo Espiritismo nada mais é do que a terceira revelação, sendo que a primeira foi a lei da justiça de Moisés, a segunda, a lei do amor trazida por Jesus, e a terceira revelação é o Espiritismo com a sua prática caritativa, e isso nada mais é do que o amor de Jesus em ação. A caridade é o amor, mas o amor colocado em ação. E como colocar esse amor trazido por Jesus em ação? Arregaçando as mangas e fazendo, ainda que menos, mas já com base naquilo que Jesus ensinou a fazer. Então esse livro, ele traz duas partes distintas. A primeira, que é desde o início em Corinto, com a história
trazida por Emmanuel, mostrando como era o Império Romano, como era a dominação, como era a questão do judaísmo, e depois a segunda parte, que termina e inicia a primeira para a segunda, com a conversão de Saulo de Tarso, que passa a se chamar Paulo de Tarso, ou simplesmente para nós, Paulo, para os católicos, São Paulo. Essa primeira parte é uma narrativa que muitos atribuem um sentido de romance, mas é uma escrita romanceada daqueles tempos de Jesus. E a segunda parte, já com a conversão de Saulo para Paulo, quando Paulo começa efetivamente a trabalhar na divulgação da mensagem do Cristo. Para darmos início a isso, eu vou fazer um pequeno resumo dessa primeira parte. Um resumo bem realmente para que nós despertemos a ideia do livro e depois possamos dar sequência à leitura, seja dessa primeira parte, mas principalmente da segunda parte. E essa primeira parte, ela começa com uma narrativa em Corinto, ano 34, 33, 34, 35. A narrativa é do ano 34, mas ela faz menção ao ano 33, que é o ano que nós temos como a morte física de Jesus. Então diz mais ou menos assim: na bela Corinto, num mês de muito sol, Ioquedebe passava pela cidade quando ficou sabendo que os nobres romanos, chefiados por Licínio Minúcio, estavam na cidade. Ele, Ioquedebe, vivia com seus 2 filhos, Gesiel e Abigail, esta com 18 anos. Sua esposa falecera anos antes. O Império Romano dominava a região e, através de seus colaboradores, retiraram boa parte das terras de todos aqueles que trabalhavam. Não foi diferente com Ioquedebe, que perdeu a maior parte de suas terras, onde cultivava com sua família para o seu sustento. Naquela época, perdendo a maior parte de suas terras, a esposa veio a falecer, face a todas as dificuldades que venceram, mas perderam aquela mulher, aquela que mantinha a unidade. Mas o trabalho continuou, e naquele dia ficara ele sabendo que Licínio estava de volta, e foi até ele reclamar, pedir que lhe devolvessem aquilo que lhes tomara. Licínio estava aberto a todas as conversas, e após ouvir a fala de Ioquedebe, de forma surpreendente, determinou que ele, Ioquedebe e seus 2 filhos desocupassem o restante da terra que lhes fora dado ficar anos antes. Apesar de muito argumentar, Ioquedebe recebeu a sentença: você tem 3 dias para desocupar as terras. Saiu dali abismado, desesperado. Ao passar próximo às terras que perdera anos antes, ele teve uma ideia e imediatamente, pelas matas, resolveu colocar fogo em tudo aquilo. Assim o fazendo, dirigiu-se também por caminhos que ele bem conhecia até a sua casa. Lá chegando, ficou sabendo que seu filho Gesiel tinha ido para ajudar no combate às chamas. Sozinho com Abigail, esperaram até que Gesiel retorna e conta que 2 dos homens de Licínio que estavam na terra tinham morrido face ao incêndio. Ele, arrependido, resolve contar a seus filhos que fora ele o autor do incêndio. Pela manhã do dia seguinte, recebem a visita de homens de Licínio, que lhes ordena que saiam da casa porque estavam todos presos, porque alguém vira Ioquedebe colocar fogo naquele campo, naquela mata.
levados à presença de Licínio, foram imediatamente julgados. Ioquedebe receberia 40 chibatadas. Para salvar o pai, Gesiel, que nada fizera de errado, confessou: fui eu quem pus fogo nas terras. Mesmo sabendo que não tinha sido ele, ele também recebeu uma condenação. Além de ser, assim como o pai, chicoteado, ficaria preso perpetuamente. Depois de muito conversarem, Ioquedebe foi levado ao tronco amarrado e chicoteado. Dobraram o castigo e ele morreu imediatamente. O filho desesperado ainda tentou salvar o pai, mas foi contido. Também chicoteado, todo machucado, mais forte do que o pai, foi colocado no calabouço e lá ficou. Face à sua pequena idade, Abigail, com 18 anos, foi liberada após orar em favor do pai e do irmão. Já de volta a casa foi aconselhada, porque Ruth e Zacarias, um casal que também perdera o filho em recente estocada do Império Romano, estavam saindo da cidade, iam para Jope, Jerusalém, iriam fugir dali. Ela então os procurou e eles, já sem o filho, resolveram levá-la porque gostavam muito da família. Tempo passa, 2 meses depois, eles já fora. Gesiel estava melhor. Já estava refeito das chibatadas e como a sentença determinara que ele tivesse prisão perpétua, resolveram colocá-lo nos porões das galeras, navios que naquela época navegavam por toda aquela região, indo para muito longe. Ele trabalharia nos porões fétidos, insalubres, onde, em geral, se morria na primeira ou segunda viagem seguinte. Lá, trabalhador, muito dedicado a Moisés, orava com todos e adquiriu a simpatia de muitos. No caminho daquela viagem, que nem se sabia para onde ia, um homem, o procônsul Sérgio, adquire uma doença desconhecida, mas com muita febre. Resolvem então, já que aquele homem era tão dedicado a Moisés, Gesiel, colocar Gesiel para cuidar, porque a doença era contagiosa. E então, Gesiel começa a tratar do procônsul, e então Sérgio Marcos, o procônsul Sérgio Paulo, melhora a cada dia. Com as orações devotadas a Moisés, aquele homem que era dedicado ao judaísmo cura o procônsul. Mas antes da cura final, da cura total, ele próprio mostra sinais da doença. Resolvem então os comandantes daquele navio que ele deveria ser jogado ao mar para não contaminar mais ninguém. Mas o procônsul, vendo que aquele rapaz tão dedicado lhe curá-la, resolve e pede que isso não aconteça, que ele seja deixado no próximo porto. Assim, aceito, até porque o procônsul tinha poderes sobre todo o navio, ele resolve dar um pouco de dinheiro, algumas roupas, e no porto, logo próximo a Jope, na próxima parada, fica Gesiel, com um pouco de dinheiro, já muito doente, com muita febre, e imediatamente após sair do navio, recebe um malfeitor da região que o vê e vem assaltá-lo. Tira aquelas roupas que ele carregava na bolsa, tira o dinheiro, mas diante daquele quadro realmente preocupante da saúde daquele homem, até o assaltante verifica e pergunta se ele quer alguma ajuda. Ele diz: me deixe num lugar para eu ser tratado. Aquele homem assaltante se recorda que ali próximo há alguns homens que fundaram uma casa chamada Casa do Caminho e resolve indicar que Gesiel vá para lá. Após levá-lo até perto, vai embora. E Gesiel aporta para lá naquela Casa do Caminho, onde Simão Pedro e alguns outros homens o acolhem. Isso já era o ano 34. Final de ano, início do ano 35. Ali próximo a Jope, em Jerusalém, onde o Sinédrio, que era
o grande tribunal religioso do Império Romano, chefiado por Gamaliel, já velho, com 50 e poucos anos, naquela época, 50 e poucos anos já era muito velho. Gamaliel, já próximo a parar o seu trabalho como chefe do Sinédrio, estava treinando um jovem, Saulo de Tarso, na casa dos seus cerca de 30 anos de idade, doutor da lei, capaz de comandar com firmeza aquele tribunal. Então, chega até ele, Saulo, uma notícia trazida por Sadoc, um seu amigo que morava numa cidade um pouco distante, mas que naquela região tinha muito contato, Damasco. Sadoc viera porque ficara sabendo que seu tio Filodemos fora curado da cegueira por uns tais homens do caminho. Curioso, viera e se encontra na praça com Saulo, seu grande amigo. Diz a ele sobre o que aconteceu. Saulo, que já fora informado, preocupa-se porque ficou sabendo que aqueles homens curavam em nome de um tal Jesus. E ele, doutor da lei, defensor da tradição de Moisés, não podia admitir que alguém denegrisse a imagem daquele que eles consideravam o seu mentor, o seu Deus, aquele que trazia tudo, que era Moisés. Tratam então que no dia seguinte, um sábado, iriam até lá. Já tinham ouvido falar da Casa do Caminho, das pregações e principalmente das curas aos idosos, às crianças, aos leprosos. E lá, quando chegam, ouvem falar que iria ser a pregação de um tal de Estevão, um jovem que também fora daqueles que estavam lá com todos e passaram a trazer a palavra de Jesus. Chegam, assentam e começam a ouvir. Aquele homem, Estevão, pregava e falava de um carpinteiro. Falava daquele que ele não conhecera, mas que ele ouvira dizer, e falava do amor que esse tal de Jesus lhes ensinara através de todos aqueles que tiveram contato com ele. Ao final da fala, Sadoc e Saulo se levantam e se dirigem até Estevão. Eu vou ler uma pequena fala deles, que é muito interessante, para que nós possamos aquilatar daquilo que se falava. Fala Estevão: meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno de seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo evangelho de Jesus. Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão aqueles que não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios, a revelação dos céus. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Moisés foi a porta, Jesus é a chave. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus, iluminando o nosso caminho. Saulo então intervém: piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um obscuro nazareno sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel? Quem era esse Cristo? Não era um reles carpinteiro? Então Estevão diz: ainda bem que o Messias foi carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Era ele, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos, de quantos vivem pelo cálculo, sem a claridade do sentimento. Após assim falar, aquilo foi considerado um insulto ao judaísmo, aos seguidores de Moisés, e do alto de sua autoridade, de chefe ou quase chefe do tribunal religioso Sinédrio, na mesma hora, Saulo disse: amanhã estejas comigo no Sinédrio, porque serás julgado por essa blasfêmia. Na mesma hora,
aquele homem, Estevão, disse a ele que lá estaria na hora. Dia seguinte, ele foi para lá. E num julgamento sumário, ainda lhe deram a chance, após ser ele totalmente caluniado e humilhado, de que ele dissesse a todos que esse Jesus era um falso. E ele diz: o Sinédrio tem 1001 formas de me fazer chorar, mas não lhe reconheço o poder de me fazer renunciar ao amor do Cristo. Assim falado, ele atiçou a ira daqueles e imediatamente saiu a sentença: condenação à morte através de apedrejamento. Encarcerado para os preparativos que se seguiriam, imediatamente Saulo resolveu que todos aqueles homens que estavam naquela casa do caminho também teriam que ser julgados. Porém, Gamaliel, ainda o chefe, disse a ele que aqueles homens não faziam mal, curavam. Ele disse então: mas vou prendê-los para que eles então se comprometam a não falar mais desse Jesus, que continuem as curas, mas sem ir contra Moisés. Gamaliel aceitou e negociou, porém suspendamos a execução desse tal Estevão, até que nós conversemos com todos. Saulo, contrariado, aceitou e aproveitou para, naqueles dias seguintes, após mandar verificar como andavam os trabalhos na casa do caminho, ele foi até Jope, uma cidadezinha próxima, onde residia a sua noiva, uma jovem de cerca de 19 para 20 anos, chamada Abigail, que, com Zacarias e Ruth, se mudaram lá de Corinto, e ele a conhecera linda, jovem, e com ela prometera casamento. Visitou a amada, que mais uma vez, como já fizera antes, lhe pediu que somente se casariam depois que ele a ajudasse a localizar lá em Corinto, ou onde estivesse, o seu irmão Gesiel. Ele prometera que assim que terminasse o trabalho que começara com aqueles cristãos, ele iria tratar de encontrar o irmão para então se casarem. Ela feliz, ele mais feliz ainda com o casamento, disse a ela: mas antes de procurarmos esse seu irmão Gesiel, eu quero que assista à condenação que fiz e ao cumprimento da minha sentença com um tal de Estevão, que era um pregador fanático pelo tal carpinteiro. Ela, que não gostava de violência, disse: não. E ele disse: vá comigo, porque você tem que conhecer os meus amigos e conhecer o meu poder. Ela então pede: irei, mas só no final, quando tudo já estiver consumado, você me apresenta para seus amigos. Mas eu não quero ver nada disso, não gosto dessa violência. Apesar das tentativas dele, ela vence. Só iria quando tudo tivesse acabado. Ele volta, manda prender todos os homens, e depois de condená-los à morte do mesmo jeito que fizera com Estevão, novamente Gamaliel intervém. Resolvem que proibiriam aqueles homens de falar do tal Jesus, poderiam continuar a cura. Saulo então intervém: não, todos à morte. E na negociação consegue Saulo que Estevão seja morto imediatamente, e os outros teriam uma trégua. Se não mais falassem do tal carpinteiro, ficariam trabalhando para cuidar daqueles doentes. Os dias se passam, os preparativos, chamando cada sinagoga da região para mandar um representante, que era a tradição. Os representantes das sinagogas judaicas jogavam pedras naqueles que eram condenados. No dia marcado, todos os preparativos, chega o momento do apedrejamento. Começam a atirar as pedras. Já quando se considerava que Estevão estava morto, aquele homem já caído ao chão, ensanguentado, quando preparavam para retirar o cadáver, achavam que ele estava morto, chega a Biga trazendo aquela moça, Abigail. Ela então chega e percebe aquele movimento. Retiram o corpo e colocam numa região próxima. Ela, quando o corpo passava,
ela foi tomada de algo que ela não sabia explicar, e ela olha aquele homem e o seu peito aperta. Ela então pede a Saulo algo despropositado, que era exatamente ir até onde aquele homem fora colocado, para fazer uma oração por ele, para vê-lo. Saulo estranha, já que ela não gostava da violência, mas a leva até lá. Quando chega, aquele corpo ensanguentado, cabelo grande, barba toda ensanguentada, ela dá um grito. E nesse grito, ela diz: não é possível, é o meu irmão Gesiel. Saulo, então, assustado, diz: não, esse é Estevão, o pregador do Galileu, do Nazareno. Ela diz: não, é Gesiel. Agacha-se próximo a ele e pega-o, coloca nos braços, começa a acariciá-lo. Ele abre os olhos, não estava morto. Ainda moribundo, ainda muito machucado, ele reconhece a irmã. E ela então pergunta, e eu gostaria de ler. Ela diz para ele assim: que fizeram com você? Ele diz: nada, estou bem. Não chores, eu estou com o Cristo. Ela diz: quem é esse Cristo? Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim? Ele diz: Jesus, esse é o Cristo, é o nosso Salvador. Chamam-me Estevão, porque um romano de bom coração conseguiu me salvar de ser jogado ao mar e pediu que eu trocasse o nome, para que ele não fosse condenado por ter salvo alguém. Então eu mudei o nome para Estevão. Aquele que não for reconhecido e agradecido aos homens, também não o será a Deus. Por isso troquei meu nome. Sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te, quando mal torno a te ver, mas hei de ajudar-te do lugar em que eu estiver. Ela diz: ouve, Josiel, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal, não será antes um senhor cruel? Ele diz: não penses dessa maneira, Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás. A mim ensinou-me a amar até aos meus verdugos, aos meus inimigos. E ele diz: preocupa-me saber com quem te deixarei, já que estás agora só. Ela disse: este é meu noivo, Saulo de Tarso. Saulo já estava desesperado. A mulher amada era a irmã daquele que ele mandara matar. Estava perdendo a noiva. E aí, na mesma hora, Gesiel ou Estevão, que são a mesma pessoa, diz: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho como um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando ele conhecer verdadeiramente Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele companheira amorosa e fiel. Após essa fala, ele desencarna, ele morre. Saulo se desespera, leva a noiva embora, e apesar dela querer conversar, ele sente que não há mais clima para manter o casamento. Desespera-se. Como aquele homem que ele mandara matar, ainda assim o perdoa e o recomenda a Abigail. Isso não era coisa que ele pudesse aceitar. Então ele se afasta por 8 meses e não mais encontra a amada. Mas desesperado por culpar Gesiel, Estevão, por ele ter perdido a noiva, ele começa a matança de todos aqueles cristãos. Persegue a casa do caminho e mata tantos quantos ele encontra que porventura aceitassem a mensagem de Jesus. Mas a saudade bate. E quando passam os 8 meses, ele, perseguindo uns homens, passa próximo à casa de Ruth e de Zacarias e resolve parar. Quando para, pede para falar com Abigail. Ela o recebe acamada, doente, uma doença que não se explicava, ela estava mal. Ele então resolve tratá-la com os melhores médicos e sai
para procurar ajuda. Ela diz que o ama, ele sai, mas ela morre logo nos dias seguintes. Antes de morrer, no entanto, ela diz para ele que hoje já não tinha nenhum problema, que o perdoava também, assim como Gesiel, que ela ouvira falar muito de Jesus e que um tal de Ananias, que aparecera na região, lhe ensinara as mensagens do Cristo através de um evangelho que ele recebera uma cópia. Ela gostara daquelas mensagens e deixara de seguir, como todos os judeus, a Moisés, para seguir a Jesus. Ele então é tomado de uma ira com o tal de Ananias. Aquele homem roubara o coração da sua mulher ao levá-la para o lado de Jesus. Ele então descobre que aquele Ananias era um velho e que tinha ido para Damasco. Reúne-se, consegue a autorização e segue com 3 homens, Jonas, Demétrio e tem um outro que eu esqueci o nome. Os 3 vão junto com Saulo e por dias e noites, até sem dormir, caminham para Damasco. Os 3 acompanhavam aquele homem insano, cujo objetivo maior era matar a todos os cristãos, mas principalmente Ananias, de quem ele tinha ciúmes, porque ele conseguira penetrar no coração de Abigail. Quando chegando próximo à cidade, Saulo e os 3 param nos portões de Damasco e imediatamente uma luz muito forte cai sobre eles, a ponto de cegá-los. Todos percebem e Saulo cai do cavalo. Naquela luz, somente Saulo e não os outros 3 ouvem uma voz que vem e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então diz: quem sois vós? E a voz disse: sou Jesus. Naquela hora, algo muda dentro dele e ele diz: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus diz: entra em Damasco e lá lhe será dito o que deve fazer. Estão gostando? Então tá bom. Quem quiser, leia o resto. Faltam só 450 folhas para terminar o livro. Porque se eu for contar aqui, eu vou ter realmente que fazer seminário até meia-noite. Como o tempo é curto, nós vamos parar por aqui. Mas que a gente aguce realmente a intenção de prosseguir. Na realidade, na sequência, 2 daqueles homens voltam para Jerusalém e apesar dos 3 entenderem que ele está louco porque ele estava conversando com uma luz, somente ele ouvia, um deles ainda resolve, mediante paga, levar Saulo até Damasco. Aquele homem deixa na estrebaria de Judas, na hospedagem de Judas, Saulo, mas passam na casa de Sadoc, aquele amigo do ano passado que estivera com ele lá na casa do caminho. Quando recebe a notícia de que Saulo tinha enlouquecido, ele avisa a Jonas: vá até ele e diga que não me encontrou, deixe-o na hospedaria e depois irei visitá-lo. E aí Jesus, que estava acompanhando, chama quem? Ananias. Fala: Ananias, Saulo está lá na estrebaria, cego, vai lá e dá um passe. Ele não falou passe, falou: estenda as mãos sobre ele, que nós iremos curá-lo da cegueira. Ananias falou: mas esse cara está vindo me matar, está cego, eu tenho que aproveitar, você ainda quer? Vai lá. E foi, curou Saulo, e a partir daí começa a segunda parte do livro. A segunda parte do livro, ela é muito interessante, porque demonstra para todos nós que Saulo estava preparado. Ele é chamado de o vaso escolhido, mas estava pronto para receber realmente a plantação do evangelho para que pudesse florescer e ser hoje o que é, graças ao trabalho que todos fizeram naquela época. Saulo capitaneando. Mostra Saulo voltando
aos seus antigos seguidores e agora com a mensagem de Jesus. E não é aceito, é expulso, é preso, foge, procura todos e após muitos anos, cerca de 10, 12 anos, é que ele consegue começar efetivamente um trabalho mais firme. Naqueles 10 anos, ele procura Gamaliel, ele procura a casa do caminho, onde ele perseguira e pede para fazer parte, e desconfiados eles não aceitam. Ele então vai para o deserto para refletir, fica 3 anos com pessoas que ele perseguia, ele volta e depois de algum tempo vai procurar seu pai, porque ele já não tinha como se manter, o pai não o aceita, e ele então, numa daquelas noites, lá em Tarso, onde ele morava, no Monte Tauro, ele consegue um sonho que faz com que ele se una a Abigail e a Estevão, ou Gesiel. Eles lhe aparecem em sonho e falam com ele coisas maravilhosas que o livro conta. E mostram que em toda a trajetória, nos seus 60 e poucos anos de vida na terra, quase 70, Saulo teve por companhia. Paulo teve por companhia aqueles que ele perseguiu, ajudando principalmente Estevão ou Gesiel. Mostra todo o trabalho que ele fez ao longo de todo o tempo, divulgando as notícias de Jesus, sempre em companhia daqueles homens do caminho e outros que se juntaram a eles, como o médico Silas. Mostra tudo o que aconteceu ao longo dos tempos. E traz para nós uma mensagem do trabalho cristão. É uma história interessante que nós precisamos estudá-la para mostrar como Jesus fez que os verdugos, os algozes e as vítimas se unissem em torno da mensagem cristã. Mostram como o perdão foi importante para Estevão, para Abigail, mas também para Paulo, porque acabou com a distância entre eles. Mostra como o trabalho em grupo, o trabalho em equipe, o sentimento de cooperação foi fundamental. E só para aguçar a curiosidade, mostra aqui as viagens de Paulo. A primeira viagem, aliás, aqui o mapa das 4 viagens, né? Todos os caminhos, foram mais de 10.000 quilômetros percorridos por ele a pé. E às vezes a gente reclama de sair de uma cidade ou de casa para vir na casa espírita. Ele viajava a pé por lugares que não tinha estrada. Viajou muito pelo mar, porque tinha que viajar pelo mar. Sofreu alguns naufrágios e em alguns deles poucos sobreviveram. Em um apenas ele sobreviveu. A primeira viagem. A segunda, já mais longa, segunda do ano de 49 a 52, a primeira foi do ano de 46 a 48, a segunda 49 a 52, a terceira 53 a 57, e já depois da terceira ele faz uma viagem a Roma, já preso para ser recebido por Nero, porque ele já estava condenado à morte. E lá da Espanha, ficando lá muitos anos, ele ainda vai à Espanha. De Roma ele vai à Espanha, volta e é finalmente um dia pego e condenado. E foi morto. Muito interessante o que ele fala numa das vezes em que ele tinha... Já no final, ele deixa uma mensagem que serve para nós. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho de Jesus, errei criminosamente, embora com o sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado por todos, até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos de infância, procurei o deserto para recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso.
Em Tarso experimentei o abandono dos parentes mais caros. Recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações, peregrinei por cidades diversas, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus tem me trazido a paz, a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão com seu amor. E nós? O que nós temos feito desse chamamento? O que nós temos feito desse chamamento que o Espiritismo tem nos trazido com as mensagens do Cristo, agora mais bem esclarecidas? O trabalho é longo, é árduo. O que fazer? Gesiel fez muito sem ter nada. O pouco dinheiro que o procônsul lhe deu foi roubado e não se tem notícia de nenhum dinheiro dele, mas fez um trabalho maravilhoso, tanto quanto Saulo, apesar de Paulo ter ficado mais para a história. Mas sem Gesiel, sem Estevão, não haveria Saulo, porque foi Estevão que durante toda a trajetória física de Paulo, o Paulo já convertido, foi Estevão o seu orientador. Foi ele que lhe indicava caminhos, lhe ajudando. Paulo saiu de ser um Saulo totalmente criminoso para ser um santo, para ser aquele que nos trouxe até hoje a história de Jesus, ainda que deturpada, não por ele, mas pelos sacerdotes e poderosos ao longo de 1.700 anos, quase 1.800. Só agora Kardec nos traz, através dos Espíritos, a verdadeira história do cristianismo, que foi deturpada ao longo dos tempos. E o que nós temos feito? Na realidade, o Espiritismo nos mostra muito, mas muita coisa nós não temos feito. Nós temos histórias que nós poderíamos mostrar, o tempo está curto, mas eu vou tentar mostrar aqui, de pessoas que também são os Saulos da vida transformados em Paulos, cada um do seu jeito. Assim como Saulo não tinha dinheiro mais e prosseguiu, assim como Estevão não teve dinheiro e prosseguiu, todos nós temos as nossas possibilidades. Essa história de nós fazermos algo me faz lembrar de uma pequena passagem que eu li no livro Ressurreição e Vida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium fluminense, nascida em Valença, que fez um trabalho maravilhoso em Lavras, Petrópolis, Rio de Janeiro, por 80 e poucos anos, na realidade 70, porque ela desencarnou com 73, e ela fala da história do homem do manto marrom. Nesse livro, escrito por ela, através do espírito Leon Tolstói, um escritor russo, narra-se, coisa que o Evangelho fala de passagem quase nada, mas ele fala do homem do manto marrom, que seguia Jesus onde Jesus estivesse naqueles 3 anos, mas não era nenhum dos seus 12 discípulos. E esse homem, onde estivesse Jesus, estava lá. Pode dar uma parada. E nunca ninguém disse o seu nome. Nunca ninguém disse sobre ele. Mas Leon Tolstói, que conviveu com diversos daqueles espíritos da época de Jesus, inclusive com Zaqueu, passou a história a Ivone, e a Dona Ivone nos conta que aquele homem um dia foi repreendido pelos discípulos de Jesus, dizendo que ele estava proibido de curar em nome de Jesus. E disseram para Jesus, com galhardia, com altivez, com orgulho, proibimos-lo de falar em seu nome, pois ele não é um dos seus discípulos. E aí Jesus, sabendo de tudo, diz: voltem até ele e digam que ele pode continuar, porque ninguém fala e faz em meu nome como ele tem feito, sem estar comigo.
E aquele homem recebeu autorização para continuar as pregações e as falas, as curas em nome de Jesus. Isso naquela época em Jerusalém. Passados 15, 20 anos, há um relato também no livro Ressurreição e Vida que narra que alguns viam um homem do manto roto, do manto velho, de cor marrom já amarelada, que continuava visitando a todos que precisavam, fazendo em nome de Jesus. Nós temos dificuldades, todos nós, isso é natural. Mas nós temos oportunidades em casa, no trabalho, aqui na Casa Espírita, de divulgar a doutrina cristã, não através das pregações, não através das palestras, não através de um trabalho de fundar igrejas igual Paulo, mas cada um de nós, assim como esse homem do manto marrom, ainda que de forma anônima, divulgar, porque Jesus disse que todos aqueles, para serem seus discípulos, tiveram que demonstrar o amor. E é bom que nós pensemos que nós temos chance, porque dos 12 homens escolhidos daquela época, 2 já saíram de imediato. Um por tê-lo traído, o outro, Pedro, por ter-lhe negado 3 vezes naquele dia. Outros 9 sumiram, não fizeram nada. Apenas João esteve com Maria até o final. Então, sabendo das nossas impossibilidades, das nossas dificuldades, Jesus está sempre conosco. Há uma passagem com Teresa de Ávila que mostra as dificuldades que todos nós estamos sujeitos. Assim como Saulo, virando Paulo, sofreu muito, talvez 30 anos, 30 e poucos anos, com agressões, com tudo mais, mas Jesus, Deus estava sempre com ele. Diz Teresa de Ávila, no século XVI, na Espanha, ela era uma fundadora de conventos e de orfanatos, de abrigos, e sempre procurava ajuda para manter. Então, um dia, quando ia pedir doações, ela que era uma teóloga formada, tinha uma proximidade espiritual com Jesus, ela vira-se para Jesus um dia que estava caminhando e começava a chover e diz: amado e querido irmão, não deixe chover quando eu estiver cruzando aquele rio próximo, pois senão não conseguirei a doação com aquele nobre. E assim, com essa oração simples, ela foi atravessar. Quando ela chega na beira do rio, cai uma chuva torrencial, enquanto ela caminhava por dentro do rio. Ela então, naquela hora, olha e pensa em Jesus, por quê? E de repente ela cai, ela me ajude. E então ela sente uma mão, sem ver, sente uma mão carregá-la até o outro lado da margem. Quando ela é colocada do outro lado da margem, ela para, respira, aquela mão se solta dela e ela olha, fala assim: por que demorou a me ajudar? Aí ele diz assim: todos aqueles que me seguirem, quando estiverem passando pelas tormentas da vida, tenha certeza de que eu estarei junto. Aí ela para, olha e diz: é por isso que tem tão poucos seguidores. Exatamente porque Jesus não faz para nós, e nós queremos que Ele faça por nós, mas na realidade Ele estará conosco, não para fazer por nós, mas para nos dar força e às vezes nos segurar em seus braços e atravessar o rio, mas na hora da tormenta. Mas nós sempre estamos achando que as tormentas existem em qualquer dos problemas que nós temos. Nós somos os tarefeiros. Eu vou encerrar porque eu já passei da hora, 2 minutos para as 9, a ordem que eu tinha era até 5 para as 9, mas com mais uma música. E não vou dar conclusão, mas pedir a vocês que depois da música pensem em ler esse livro. Nós temos muito o que fazer, não fundando igrejas ou saindo levando pedradas. Hoje eu saio de Barbacena para vir aqui em carro, tranquilo, asfalto, não tem dificuldade. Chego aqui, ainda sou bem recebido, café e tudo mais. Saulo e Paulo levavam era pedrada. Então nós estamos com muito mais facilidade do que ele. Eu vou colocar a música Tarefeiros de Deus também com Carlinho da Conceição e fica encerrada a nossa fala, mas sempre exortando. Todos nós somos os responsáveis pela construção do reino de Deus aqui na terra, de trazer para essa terra o mundo de regeneração, que será quando dos nossos corações não só saírem
os raios da bondade, mas também dos nossos braços. Lembrando que a casa espírita é o lugar que nos acolhe, nós entramos para a casa espírita. Logo depois nós melhoramos, tempos depois, deixando a doutrina espírita entrar em nós. Ainda não é o final, porque o bom é quando nós deixamos a doutrina espírita sair por nós. Entrar para aprender, sair para servir. O sair é ser espírita não só aqui dentro da casa, mas ser na hora que nós temos os nossos algozes, cada um a seu modo, e também somos algozes de alguém, também a nosso modo. É dessa melhoria íntima, dessa reforma íntima, que vai surgir um mundo de regeneração e que seremos efetivamente os discípulos e colaboradores de Jesus. Muito obrigado e assistam a música. Já não faz parte da palestra, por isso eu não estou passando meu horário.